aula da incubadora de hoje, e a aula de incubadora de hoje é um prelúdio de uma mudança aí a partir da semana que vem, né? A gente está aí, nessa primeira semana, na fase 2, eu começo meio de leve. Também. Eu começo de leve, eu vou de boa, assim, vou passando algumas informações, deixando vocês mais à vontade. A partir da semana que vem, Vocês estão me ouvindo? o negócio também? já começa a... Quem está falando aí, perdido? Quem está falando aí? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Não. Sim, Everton, tô te ouvindo. Não, né? É que tem alguém perguntando se está me ouvindo e tal. Estou ouvindo você e alguém gritando se tem alguém ouvindo ela. Exatamente. Eu não sei quem é, mas está tudo bem. Faz parte do processo. Então, vamos lá. Então, é um prelúdio, porque a partir de agora o negócio começa realmente... a gente começa a sair da infância e vai para a adolescência para depois chegar na vida adulta aqui daí dentro da incubadora. Então, hoje eu quero começar com a coluna, porque a gente está numa fase para escrever para a revista, escrever para a coluna e tal. Eu vou fazer uma aula... Quem falou? É Marlene? Você que está falando aí, Marlene? Não tô... Ah, tá. De vez em quando aparece sua voz, mas nada... Então, o que acontece? Nós vamos falar um pouco sobre a coluna e depois eu vou fazer um aulão de 2 horas, mais ou menos, falando sobre conteúdo, porque é algo que eu estou trazendo novo, estou remodelando algumas coisas aí em cima de um formato mais atualizado. Que umas coisas que eu testei, então eu quero trazer para todos os alunos sobre conteúdo. Mas o primeiro que eu quero falar hoje, vocês estão vendo a minha tela aí, né? O mapa mental. Estão vendo aí? Beleza. Sim. Beleza, então vamos lá. Então vamos começar. Vamos falar sobre texto, mas hoje nós vamos falar sobre coluna, certo? Falar sobre coluna, tanto para revista quanto por portal. É muito interessante, que é uma das coisas que eu vou falar nesse aulão sobre conteúdo. Existem alguns tipos de conteúdo. O primeiro tipo de conteúdo é um conteúdo de intensidade, né? É um conteúdo que gera a proximidade, que gera audiência, gera conteúdo, né? Consciência de compra. É um conteúdo que a gente chama de intenso. É um conteúdo acima de meia hora, é um conteúdo bem robusto. E o conteúdo mais leve, né? Que é o conteúdo que a gente fala de volume, que é um conteúdo de atração. É um conteúdo que vai atrair as pessoas, certo? Para entrar na sua comunidade, para participar da sua rede social, para ver quem é você também, né? Então vamos dizer o seguinte, é uma amostra do seu queijo também, só que pedacinhos menores, né? E a coluna na revista e o portal também, que eu só estou esperando acumular um pouco mais de matéria para liberar o formato do portal mesmo, vai ser um portal de notícias. E eu quero que ele tenha praticamente 70% de conteúdo original e 30% de outras mídias, né? BBC Brasil, o Globo, Terra e assim por diante. Então, o que acontece? A revista e o portal, ele é um conteúdo, não é um conteúdo intenso, mas é um conteúdo de volume, é um conteúdo de atração. Então, as pessoas, elas vão vir até a sua comunidade, elas vão entrar vamos dizer assim, no portal, elas vão ler sua matéria, vão entrar nas suas redes sociais, vão baixar um livro, uma revista. É um conteúdo de atração que gera quantidade de pessoas, atrai quantidade de pessoas, certo? Então é muito importante você escrever, caso você goste de escrever, certo? Porque é mais um formato. E aqui, vamos começar com as opções aqui, né? Nós temos a coluna para revista e o portal One. O que eu vou falar agora é esse primeiro tópico aqui, que é como escrever a sua coluna, tanto para a revista quanto para o portal, certo? Isso é muito importante. E eu vou destrinchar isso, vou fazer o passo a passo para você, como você vai escrever
a sua coluna, tá? O que é, Everton, uma coluna? A coluna são artigos ou reportagens que a gente vai escrever para o nosso portal, para o nosso jornal, revista, boletins, newsletter também pode ser, certo? Então, trata-se de uma publicação periódica, significa o quê? Ela acontece toda semana, por isso que a gente tem vários especialistas escrevendo, então no portal a ideia é ter notícia, pelo menos uma notícia nova por dia, certo? Esse é o nosso objetivo, é ter uma notícia nova por dia, ok? E ela é menos formal, certo? Do que o jornalismo tradicional. Então, ela tem uma informalidade. Então, você não precisa usar uma linguagem muito formal, como um jornalista, por exemplo. Não. Vai ser uma linguagem menos formal, certo? Que você vai utilizar dentro da sua coluna. E qual que é a estrutura da sua coluna, certo? A estrutura que você vai usar. Primeiro, são 5 pedaços. A sua coluna, quando você põe ela inteira, então, a partir de agora, quando você for escrever, montar a sua coluna, tanto para a revista, né, quanto para o portal, você precisa colocar, certo, nessa ordem ali, né? Então, primeiro, vem o título e o resumo. Eu vou abrir aqui a comunidade One e vou mostrar para vocês como que funciona, que é mais ou menos a estrutura que a gente está usando hoje, certo? Lógico, e eu vou mostrar para vocês depois. Na revista eu não vou abrir ela agora, mas depois eu vou mostrar para vocês. Ó, vou abrir aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a matéria? Está aparecendo aí? Sim. Beleza. Então, ó, o primeiro vem o título, tá vendo? Ó? O título. Não precisamos de amor romântico em nossas vidas, diz especialista em relacionamentos. Depois vem um resumo, ó. Segundo a pesquisadora, vem um resumo ali do que vem. Então, esse é o primeiro pedaço. Na revista, em vez de ficar ali, você pode reparar que na última edição, a gente tem uma página que antecede a sua coluna. Não sei se vocês separaram. E ali vem o título da coluna e vem esse resumo. Porque a pessoa vai olhar e falar, opa, isso aqui me interessa, hein? Isso aqui é bem interessante. Né? Então, que é uma página, que é uma imagem, uma página cheia, né, a capa, e ali a gente vai colocar o título e um resumo ali. Tá? Então, nós temos aí o título, resumo, introdução, conteúdo, fechamento e o que a gente chama de CTAs, né, que são os call to action, as chamadas para ação. Então, essa é a estrutura, são 5 pedaços. Então, se você olhar aqui a matéria, ó, ela tem, ó, isso, tá vendo? E eu quero mostrar aqui para vocês, do lado, como que a gente está estruturando a nossa coluna. Então, no primeiro pedaço da sua coluna, vem o quê? Vem o título e o resumo. O título é o que define se a pessoa vai ler ou não o que você escreveu, certo? E é muito interessante, pense no título depois que você escrever. Então, o título final. Você pode ter, por exemplo, um tema, né? Às vezes, ó, eu quero escrever sobre isso, legal. Igual a gente fez no grupo ontem. Esses são os tópicos, legal. Só que o título final, você vai montar esse título final depois que você escrever a sua coluna. Everton, eu estou usando o texto do podcast. Tá tudo bem. O que você vai fazer agora? Você vai pegar aquele texto e vai começar a montar esse texto nessa estrutura. Certo? Isso é muito importante. E para fazer o título, certo? Para você montar o título tem várias regras. Tem uma aula sobre isso na incubadora. Você vai assistir, você precisa assistir a semana do lançamento. Na semana do lançamento tem uma aula que eu falo sobre título, né? O título principal ali, onde ele não pode ser abstrato,
ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser quantificável, ele tem uma série de regras lá. Tem uma aula só sobre isso. Se eu fosse falar sobre título, eu ficaria 1 hora aqui só para dar a mesma aula. Então já tem essa aula lá, assista essa aula. Mas o título é o que vai chamar. Você tem que vender sua coluna, tanto na revista quanto no portal. Por que eu vou ler? Certo? Eu vou ler porque o título me chamou a atenção. Tá? E por isso que é importante você montar o título depois que você acabar de escrever a sua coluna. Tá? E o resumo dá a ideia para a pessoa do que vai ter na coluna, vai chamar a atenção dela. O título prendeu a atenção, veja só. Quando a gente fala de coluna, a gente tem aí a revista, certo? E a coluna no portal. E elas são digitais. Automaticamente, nós vamos estar concorrendo com a atenção dela, com os filhos, né? Com o WhatsApp, qualquer outra coisa do tipo. Então, o título, eu estou aqui com o celular na mão, o título faz o seguinte, prende atenção. Opa, certo? Falou, opa, deixa eu ver. Aí, o resumo vai mostrar para a pessoa, falar, opa, gostei disso aqui, eu vou continuar lendo. Vocês entenderam a ordem do negócio? Então, o título, ele prende atenção. Então, você está disputando a atenção da pessoa com outras coisas. Aí o título prendeu. Opa, aí o resumo vai realmente dar. Isso é legal porque você também vai pensar, eu vou falar sobre isso no podcast também. Lembra que eu falei, você precisa fazer o título e o resumo? Porque o título chama atenção e o resumo prende. Fala, opa, quero continuar ouvindo esse podcast, quero continuar lendo essa coluna. Então é para isso que serve o resumo, tá? Então aqui no site, por exemplo, ó, olha só que legal aqui, ó. Não precisamos do amor romântico em nossas vidas. Diz especial, opa, prendeu atenção. Como assim a gente não precisa de amor romântico? Eu sou romântico, já prendeu atenção. E aí vem o seguinte, ó. Segundo a pesquisadora que a supervalorização do amor daqueles que falam, então tem outros tipos de amor? Quais são outros tipos de amor? Vou continuar lendo. Vou clicar. Se fosse um podcast, eu vou clicar aqui para ouvir esse podcast, que isso muito me interessa. Então, o título e o resumo é de extrema importância na hora de você montar. E pense nisso. No seu livro, o título e a sinopse para a pessoa ler o seu livro, o título e a sinopse para a pessoa ouvir o seu podcast, o título e a sinopse, né, o resumo, para ler sua coluna na revista, ler sua coluna no portal. Então, isso acaba usando para qualquer outra coisa. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, é o título e o resumo. Então, essa é a primeira parte da estrutura. A segunda parte é a introdução, né? Ou seja, você começa a introduzir o seu conteúdo. Você já não vai dar o seu conteúdo de cara. Isso acontece também no podcast. Você lembra que a gente também tem a introdução? Né? E no livro também é a mesma coisa. Não tem o prefácio do autor dentro do livro? Não tem? Mesma coisa, gente. A mesma estrutura. Se você parar para pensar, ela só muda o formato em algumas questões, mas basicamente é a mesma linha, tá? E aí o que acontece? Na introdução, ela tem o início, né? Everton, como que eu monto essa introdução? Certo? A primeira coisa, você precisa entender que as primeiras palavras do seu texto, certo? São de extrema importância, certo? Por quê? Porque você, com o título resumo, fez a pessoa clicar, certo? Para ler a sua matéria, ou para baixar a revista, certo? Porém, agora você vai falar, peraí, do que eu vou falar nessa coluna? Do que eu vou falar nesse podcast? Do que eu vou falar nesse livro? Né? E aí, é muito importante nesse início, prestar muita atenção. A introdução do texto, ela precisa fazer com que a pessoa que vai ler se identifique com o que você está propondo, certo? E aqui eu coloquei alguns tipos de início para vocês, tá? Aqui são, se eu não me engano, deixa eu ver quantos. Aqui são vários modelos que eu quero trazer para vocês.
São 6 modelos de tipos de início. E vocês vão ver que eu uso muito no meu podcast, uso muito na coluna, na revista, vocês vão ver que a gente usa muito isso. Primeiro tipo de início, estatísticas, né? 80% dos casais estão insatisfeitos com blá, 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 blá. Ou seja, eu coloco um número, né? Eu coloco uma estatística de algo, daquilo que eu quero falar. Então, esse pode ser o início. Então, na hora que eu vou iniciar a minha coluna, certo? Deixa eu até olhar aqui, ó, nessa coluna aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ela já falou, ó. Ela se dedicou quase 20 anos, certo? Da sua carreira nos estudos. Enfim, ela colocou algumas estatísticas aqui antes de começar o conteúdo propriamente dito, certo? Nessa coluna. Então, a primeira forma de você começar, né, ter a sua introdução da sua coluna, a primeira é usando as estatísticas, né? Anos, quantidade, quantificar isso. Segundo, uma pergunta, né? Você tem um relacionamento que você sempre quis? Se a resposta for não, essa coluna eu vou falar sobre isso, blá, 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 blá. Certo? Ou seja, comece com uma pergunta para gerar... Veja, vamos voltar aqui. Essa introdução, ela tem que ter o quê? Identificação com o leitor, ou seja, o leitor tem que se identificar. Então, eu estou lendo porque é um assunto que me interessa. Então, ó, você realmente tem um relacionamento que você sempre quis? Não. Opa. Peraí. Me identifiquei com esse negócio, né? Então, uma pergunta. O terceiro, analogia, certo? Então, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, acham que ter intimidade é usar a mesma escova de dente, tomar banho juntos, mas na verdade, ou seja, né? Então você usa uma analogia para fazer um tema, para desenvolver o seu tema. Esse é o terceiro item que pode ser usado na sua introdução, tipos de início, tá? Quarto, citação, certo? Como aconteceu lá. Não precisamos de amor romântico, segundo a especialista, tal. Né? Então, é uma citação, entre aspas, porque alguém está dizendo. Eu estou colocando a fala de alguém no meu texto, né? Então tem que usar aspas aí. Então, citação também é muito interessante, tá? Contar uma história, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na sociedade o amor costuma, papapá, ou seja, a história é reproduzida, está contando uma história, ó, segundo a pesquisadora, ó, não precisamos de amor, tarará, diz a estudiosa. Então, ou seja, ela está usando vários elementos para construir, né, a sua coluna, certo? Então, posso falar, olha, eu vou falar sobre relacionamento abusivo, né? Então, olha, em 2018, eu passei por um relacionamento abusivo e não sabia. Por isso que hoje eu acho importante nós falarmos sobre isso e decidi falar sobre isso nessa coluna. Pô, eu estou contando uma história, porque, quando, onde, né? Pode aí contar a história, ter a jornada do herói, gatilho mental da história, né? É uma outra pegada. Na semana do lançamento você vai ver. Então, o quinto ponto, né, para você iniciar a sua coluna, né, introdução, contar uma história. E por último, o sexto, uma frase polêmica ou controversa, como a gente já tem também no nosso portal lá. Sou homem de 28 anos e nunca tive um orgasmo. Porra, como assim, né? Que negócio é esse? Uma coisa fora da casinha, né? Gera uma frase controversa. Não, isso não é possível, né? Então, são 6 formas, certo? 6 ferramentas, 6 ingredientes para você colocar na sua introdução, para que você possa começar aí a construir a sua coluna. Isso também serve para o seu livro, para o seu podcast, também não tem problema nenhum, tá? Dúvidas, perguntas sobre o que eu falei até agora? Então, vamos lá. O terceiro item da estrutura é o conteúdo, né?
aqui são duas coisas que a gente precisa falar, que eu preciso falar. Primeiro é o cuidado, certo? Ou seja, é o que eu estava falando aqui. No mundo online, as pessoas costumam ser multitarefas. Nós vamos disputar atenção com e-mail, com rede social, com WhatsApp, enfim. A gente vai disputar. Então, a gente precisa criar mecanismos dentro da nossa coluna, do nosso podcast, do nosso livro, certo? Que ajudem os nossos leitores, por exemplo, né? E eles consigam obter as informações com facilidade, certo? E principalmente manter o interesse da pessoa. Ou seja, encher linguiça, ficar rodeando, tipo João Kleber. Já viu aquelas matérias tipo João Kleber? Que você fala e cadê, meu filho, a resposta desse negócio? Como faz? Você está falando, mas eu quero saber a real do negócio, né? Então, exatamente. Então tem que tomar cuidado. Nós vamos disputar a atenção com muitas outras coisas. Então é importante, primeiro, lembra que eu sempre falo sobre isso? A UX, né? User Experience, a experiência do usuário. Qual é a experiência que a pessoa que está lendo a minha coluna vai ter? Ela vai entender com facilidade, a informação está ali, na cara dela, está dizendo o que tem que ser dito, né? Ou está falando o seguinte, olha, é muito bom, mas é bom você conversar, é bom analisar, mas isso não resolve. Eu quero saber o que eu tenho que fazer aqui, meu filho. Né? Então, por isso que eu estou lendo, né? Porque tem algumas matérias, principalmente que eu leio, que fala, mas não fala nada. É igual aqueles carrosséis que eu amo, né? 5 dicas de como melhorar o seu relacionamento. A pessoa faz a coluna com 5 dicas, beleza, mas como faz cada uma delas? Eu quero saber, aí como que eu faço, né? Então, às vezes, tá lá, mas não tá, né? Então, tem que tomar cuidado aí, porque você vai disputar atenção e tem que ser fácil acesso às informações, uma linguagem tranquila e tem que manter o interesse, né? Tem que realmente passar aquilo que você está propondo a ser passado, tá? E, Everton, como que eu monto esse conteúdo, então? Como eu monto esse conteúdo na minha coluna, certo? Primeiro, quebre os textos em parágrafos curtos, certo? Não deixe parágrafos muito longos. Então, Everton, o que é um parágrafo longo, certo? Você pode reparar que essa coluna aqui estão em parágrafos curtos, tá vendo? 1, 2, 3, 4 linhas, no máximo 5 linhas, tá vendo? São parágrafos curtos. Não... Tem gente que na hora de fazer coloca, 8, 9 linhas, certo? Cara, 7 linhas, 6 linhas, 8 linhas, fica muito longo. E você precisa pensar que a grande maioria vai ler no celular. Então, você imagina só um blocão de texto, a pessoa passando o dedo aqui assim, falando, nossa senhora, eu estou cansado, eu não vou ler tudo isso aqui não. Muito texto para eu ler, viu? Agora, quando são parágrafos curtos, então o que é um parágrafo curto, Everton? Certo? 3 linhas, 4 linhas, no máximo 5 linhas, 6 estourando, tá bom tamanho. Mas você pode ver que a média, que uma coluna que o pessoal mantém dentro, por exemplo, essa matéria, se não me engano, é da BBC Brasil, Você pode reparar, eles mantêm sempre numa média de 3 a 4 linhas. Não passam umas menos, uma ou outra a mais. Mas pode reparar, sempre mantém nesse padrão. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Né? Então tem que tomar cuidado. Porque senão fica muita coisa para a pessoa ler e a pessoa não vai prestar atenção, não vai segurar a audiência, né? Usar subtítulos. Aqui, é muito interessante, tá vendo? Esse aqui é um subtítulo. Tá em negrito e tal, né? Então é importante você colocar essa divisão, Isso aqui é um subtítulo, que a gente vai saber e vai colocar aqui na sua coluna ou na revista. Tá? Usar bullet points. Everton, o que é um bullet point? Certo? O bullet point, ele não sei se tem aqui, mas sabe quando você coloca, por exemplo, eu coloco, por exemplo, aqui, novos tempos, aí coloco, são 5 tipos de novos tempos, aí eu coloco
tipo o número 1, 2, 3, 4, ou coloca um travessão, uma bolinha, um asterisco, alguma coisa, separando esses pontos. Isso é um bullet point, né? Elas são pedaços do seu texto, certo? Onde você está, tipo marcadores. É isso mesmo, Melissa, marcadores, né? Marcadores. Essa palavra que não me vinha à mente. Mas é um bullet point, se fosse o nome correto, é um bullet point, tá? Mas é um marcador, isso é bem interessante. Use o negrito itálico, também interessante, nas citações, né? Outros estilos, mas cuidado para não poluir demais, né? Então, a gente sempre... Você pode ver que na hora que eu monto um texto, ou a minha equipe monta um texto para o WhatsApp, a gente sempre põe em negrito a palavra-chave, sabe? A gente marca certinho, né? E se você não colocar isso no arquivo, a gente não vai saber também. Você tem que, né, falar, ó, isso aqui é negrito, ó, isso aqui eu quero que chame a atenção. Senão, vai ficar texto limpo, tá? Lógico que tem que tomar cuidado com a poluição. E incorporar outras mídias, né? Então, por exemplo, que nem aqui, a gente colocou uma imagem, colocou alguma para baixar a revista, tá? Outra imagem. Tem outras que eu poderia colocar, como não é uma matéria original, mas eu poderia colocar aqui, ó, quer um conselho sobre esse assunto? Clique aqui. Eu poderia usar um CTA e poderia colocar algo nesse sentido aqui, incorporar. Ou numa matéria, né, uma coluna original, tem o áudio para a pessoa ouvir a coluna, né? Isso é bem interessante também, tá? Então, o conteúdo, obviamente, é uma parte importante da sua coluna, mas use essa aí, ó. Não use parágrafos longos, sejam parágrafos curtos, use subtítulos, use marcadores ou bullet points, usar negrito, itálico, né, nas citações, entre aspas, né, também, e usar outras mídias, né, usar referente, posts, eu quero colocar esse post aqui com uma imagem porque é disso que a gente está falando. Então, é legal colocar também, tá? É assim que você faz aí o seu conteúdo. Dúvidas, perguntas sobre conteúdo? Bom, e aí depois nós temos o fechamento, que é a conclusão da sua coluna, certo? O que eu gosto muito de fazer, e eu faço isso no meu podcast também, alguns episódios, que eu já testei, e é uma coisa que é muito interessante, né? É muito interessante, aliás. Por exemplo, recapitular aquilo que foi dito, né? Conclusão. Você pode ver que os meus posts, por exemplo, que a gente monta para o Instituto, a gente tem lá, não sei se vocês viram os posts dos carrosséis de ontem, né? Você viu que é um pouco diferente. No final, qual é a conclusão que você tira disso? Tá, resumindo. Tá, você falou isso. Qual é a conclusão do que você está falando? Então, de repente, é interessante você colocar aí, né? Reforçar o que foi dito, né? Qual o objetivo principal dessa coluna, né? Então, pode reparar que algumas colunas, e é interessante você colocar um subtítulo, por exemplo, aqui, ó. A conclusão. Você pode falar, olha, nessa coluna, o objetivo é... Faz um arremate ali, né? Faz um review e realmente conclui. E também uma coisa que pode usar, que é bem interessante, é as sugestões de aprendizado, né? Então, aproveita na conclusão e faz um review, um refresh de tudo, né? Conclui, né? Qual a conclusão que você tira disso aqui? Qual a conclusão que eu quero que você tire disso? Então, você pode ver que em alguns podcasts eu faço isso, ó. E aí, gostou do podcast? E hoje? Então, vamos lá. Antes de finalizar, eu falo o seguinte, olha, então, o que nós aprendemos hoje nesse podcast? Isso. Eu coloco os 5 principais pontos, sei lá, 3 principais, ou sei lá, beleza? Acabou. E aí, você pode sugerir também algumas ações, né, a partir do que você passou na coluna, podcast, do livro, tanto faz. Então, olha, já que a gente está falando sobre comunicação, sugiro que você, essa semana, faça um exercício, né? Utilize a comunicação não verbal, bababá.
E se você precisar de um conselho sobre isso, ó, o CTA, que aí entra o CTA aqui, se você precisar de um conselho sobre isso, ou se você preferir, quer saber mais sobre isso, como fazer, baixe o meu livro, por exemplo. E aí você pode puxar para o 5º pedaço, que é o Call to Action. Então, na conclusão, você faz o review. Então, eu recomendo para que vocês façam o seguinte, coloca ali no final um subtítulo, conclusão. E aí, gente, o que a gente pode aprender nessa coluna hoje? Né? E sugira também ações para a pessoa. Então, a partir de agora, coloque em prática. Como você vai colocar em prática? Tem alguma coisa que você pode baixar? Quer baixar um exercício em PDF? Manda um direct para mim, clique no link ali. Tá bom? Tá? E aí você entra na 5ª parte, que é a Call to Action. Que aí você pode usar uma chamada para ação, Call to Action, para entrar na sua comunidade, para solicitar um conselho, para seguir você na sua rede social, para uma contribuição, que é o que eu vou fazer uma aula sobre monetização de conteúdo, que aí, a partir de agora, o roteiro do podcast Dica do Especialista, se vocês não gravaram o podcast, não gravem até receber o roteiro novo, que aí é interessante, já vou falar com vocês aqui, criem um Pix de vocês. Por exemplo, Marlene Miranda, por exemplo, especialista marlenemiranda@gmail.com. Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar a monetização de conteúdo. E aí, você gostou desse podcast? Gostou dessa coluna? Nos ajude a crescer cada vez mais e atingir mais pessoas ainda. Faça um Pix pra gente a partir de R$5, assim assado, ó. Busca lá. Faz aí pra gente. Marlene Miranda, a especialista marlenemiranda@gmail.com. Algo fácil de a pessoa guardar. Lembra da identidade? Por isso que a gente fez a identidade lá atrás. Então, se você criou uma identidade difícil, agora começa a ficar mais difícil. Porque imagina só, vai mandar lá especialista.marlene.miranda. Você acha que a pessoa vai lembrar? Não vai fazer. Ela nem vai saber do que está fazendo. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre monetização. São 2 aulas importantes que eu vou dar na próxima semana, que vão ser terça e quarta-feira. Primeira vai ser sobre conteúdo e a segunda sobre monetização de conteúdo. Tá? Então, a partir de agora, vocês vão começar a monetizar e a gente, na comunidade One, também vai ter uma monetização. Né? Olha, acessou, baixou um livro, tal, monetiza. O especialista monetiza a comunidade, né? Faz aí a sua doação e aí esse valor a gente vai converter para os especialistas, converter em anúncio patrocinado para o crescimento da comunidade, esse tipo de coisa. Tá? Então vai ser bem interessante isso. Eu vou falar sobre monetização. Então já vai criando o seu Pix aí. Tá? Já vai criando o seu Pix aí. Joana, aqui. Eu até tentei, porém tive que picar. Então, 1.750 não é muito, Joana. A gente coloca 1.500, mas 1.250 passou pouca coisa. É diferente de 2.000, que passou 500, né? É diferente. Então, por exemplo, você poderia ter deixado com 1.750. Se falou que tinha que falar, ficou legal, beleza. Passou 250 só, tá bom demais. A gente coloca um limite de 1.500 palavras para não... porque você não fica muito longo, a pessoa passa para 2.000. Vixe, a pessoa escreve um livro se deixar igual, eu já vi. Tá? Mas aí você tem que entender, na hora que você for montar uma coluna, o ideal é ela ficar 1.500 palavras, né? Entre 800 a 1.500 palavras. Mínimo 800 e no máximo 1.500 palavras. Mas até 1.750 dá. Mas toma cuidado para você não repetir, porque às vezes tem palavras sendo repetidas demais, algum conceito repetido demais, então de repente você pode 3 parágrafos colocar em um só, se você escrever bem. Então, não é cortar. Isso é muito importante. Everton, como que eu diminuo o tamanho da minha coluna? É cortando o conteúdo? Não. É reformulando a minha escrita. Não é cortar conteúdo.
você não diminui sua coluna, o seu podcast ou qualquer outra coisa cortando conteúdo. O ideal é você reformular. Como eu posso dizer esses 3 parágrafos em um e-mail? Então, não vou cortar conteúdo, vou falar o que eu tenho que falar aqui. Mas talvez a frase, talvez sei lá, qualquer outra coisa pode ser muito mais fácil para você. Fala, Tânia. É o seguinte, tá me ouvindo? Tá conectando aqui? Tô, fala aí. É o seguinte, professor. Eu tô com uma dúvida agora sobre essa questão da produção de conteúdo. Quando eu vou criar um conteúdo, eu tenho que apontar um problema e entregar a solução desse problema? Boa pergunta. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo prático? Eu mandar a pessoa me procurar ou baixar alguma coisa, ou eu já entrego a solução ali? Então, depende. Mas entenda uma coisa. Qual é a proposta do conteúdo que você está fazendo? Oi? Entendeu? Tá perguntando? Então, assim, qual é a proposta do conteúdo que você está fazendo? A proposta é solucionar um problema ou fazer com que a pessoa tenha acesso a um outro conteúdo que soluciona o problema? O meu objetivo é a pessoa ter a resposta em outro conteúdo, então eu não dou a resposta. Exatamente, se o objetivo é outro, então você vai falar, olha, gente, eu vou falar sobre isso, porém, né, para não ficar extenso demais, eu escrevi um livro onde eu vou detalhar isso aqui, você pode baixar esse livro. Então, tá diferente. Existe uma grande diferença. Marque uma consulta. Então, aí que está o negócio. A pessoa vai marcar consulta com você, você fez uma pergunta que é muito pertinente. A pessoa, você quer que ela faça, por exemplo, vou falar sobre comunicação, sei lá. Eu quero que eu agende consulta. Aí eu chego e falo o seguinte, olha, gente, a comunicação é muito importante no relacionamento. Comunicação, sim, assim, e para você conquistar a sua comunicação, você precisa agendar a consulta comigo. Certo? Mais ou menos. Teria que dizer, pelo menos, apontar quais são os problemas que a falta de comunicação traz, pelo menos, né? Legal. Então, vamos lá. Eu falei sobre o que é comunicação, os problemas que ela traz, e agora você vai agendar a consulta comigo, concorda? Mais ou menos eu escrevo assim. Beleza. Aí vamos fazer a questão seguinte. Por que eu vou agendar a consulta com você? Primeiro estágio da consciência de compra. Não estou ouvindo nada, peraí. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Então, aí veja o seguinte. Primeiro estágio de compra, né, de consciência de compra. Eu aceito que eu tenho um problema. Eu sei que eu tenho um problema, descobri que eu tenho um problema, aceito que eu tenho um problema e decidi não procrastinar, ok? Beleza. Então, esse tipo de conteúdo gera consciência de compra? Você está entendendo onde eu quero chegar? É um conteúdo que fala o seguinte, ó. Esses são os problemas. Nossa, me identifiquei com um deles. Eu sei que eu tenho um problema. Beleza. Agora, entre eu saber que eu tenho um problema e aceitar que eu tenho um problema e decidir fazer algo a respeito disso, são duas coisas diferentes, concorda? E eu só consigo essa segunda parte quando eu sei o que eu tenho que fazer para resolver esse problema. Concorda? Faz sentido ou não?
Tá fazendo sentido. Aí o que acontece? Você me disse o que é o problema, todos os males, me disse como solucionar tudo isso, certo? Beleza, é isso que eu faço. Aí eu falo o seguinte, mas sozinho eu não faço, meu filho, eu não sei fazer isso aí que você falou que tem que fazer. Você falou que eu tenho que fazer, mas eu não sei fazer. Então, se você não sabe fazer, vem comigo, que eu te ensino. Então, eu Aí, posso colocar a solução do problema, porque sim, o cliente ou o paciente não vai saber fazer. eu não tô... Veja bem, você tem que encontrar a resposta. Eu já sei a resposta. Eu quero que você responda por você mesmo. Entenda uma coisa. Se você passar um problema, passar uma dor e falar quais são os principais problemas, tal, você gera uma parte da consciência. Se você faz isso, sabe quem que você vai buscar? Aquelas pessoas que é o 5% do público, aquelas pessoas que têm os 3 níveis de consciência. Sabe que precisa, aceita isso, decidiu procurar ajuda, sabe qual tipo de profissional buscar, ou seja, ela vai te contratar porque ela já está lá na ponta, ela sabe tudo. Ela sabe tudo que ela tem que fazer. Ela já decidiu, ela tem consciência de como. Quando você gera um conteúdo que fala do problema, fala de todos os malefícios, e não dá a resposta de como resolver, você gera, no primeiro estágio de compra, de consciência de compra, você gera o quê? Ah, isso está passando. Isso que está acontecendo comigo. Legal. Quem sabe um dia eu procuro ajuda? Não sei como faz. O que dá a noção para eu resolver algo? Para eu aceitar que eu preciso mudar? A partir do momento que eu sei como eu faço aquilo. Se para mim é um futuro distante ou algo que eu não sei, que eu desconheço, não é prioridade para mim. Meu cérebro ele vai me deixar na zona de conforto. Eu não vou procurar saber. Entendeu? Então, se eu gero um conteúdo que eu falo do problema, falo dos malefícios e dou a resposta de como a pessoa vai resolver o problema, pô, é assim. Pensei que era mais difícil, mas não é tão difícil assim não. Tá, mas sozinho eu não consigo fazer não. Eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Aí, essa pessoa ela entra no segundo estágio de compra, né, de consciência de compra, que é decidir que você é a melhor especialista para resolver o problema dela. Entendeu? Entendi. Então, ela só entra nesse estágio depois que você falou do problema, falou de tudo que é pepino e deu a solução para ela. E ela só vai escolher você, só vai ter o segundo estágio de consciência de compra, se o primeiro estágio, se as informações que você falou são foda. Fala, porra, ela sabe o que ela está falando. Vou dar um exemplo. Quando vocês vêm uma aula comigo, vocês falam, pô, o Everton não sabe nada? Eu podia ter aprendido isso na internet, é isso? Eu nunca tento fazer uma aula dessa. Eu entrego o que eu preciso falar. É isso aqui, meu querido. Boa! Nossa senhora! Sozinho não faço não, viu? O negócio é ver. Só que eu jogo a real. Eu falo, ó, você pode fazer? Pode. Só que tem que fazer isso. Não, sozinho não faço não. Agora, você quer fazer? Quer resolver esse problema com muito mais facilidade? Vem comigo. Clica aqui e agenda uma consulta comigo. Aí é diferente. Entendeu? Aí eu faço uma pergunta para você agora. Você gera um conteúdo dando a resposta ou não dando a resposta? Até agora eu não dava resposta nenhuma. Mas qual que é a melhor opção agora? É encher a pessoa de resposta para ela entender que ela não consegue fazer sozinha. Aê! Mas agora deu um apocalipse zumbi, gente. Deu uma iluminação total. Vocês entenderam no negócio? Gente, a Marlene já veio de outro curso, o André já veio de outro curso e tal. Gente, vamos combinar. Depois que vocês fizeram o curso comigo, falar de relacionamento e sexualidade é fácil? É para qualquer um para falar, para resolver e atender as pessoas? Não. Agora vocês entenderam? Joga, mas enche de informação.
Por quê? Porque a pessoa vai falar, porra, essa pessoa sabe tudo. Ela sabe realmente resolver um problema, gera consciência, gera, pô, é isso que eu preciso fazer. Eu não posso procrastinar porque senão minha vida vai estar uma merda. Nossa! Só que sozinho eu não faço, porque é muita coisa para fazer sozinho. Entendeu? Tá entendendo? Aí que tá o lance do negócio. Então, no nosso caso, no nosso mercado de relacionamento, quanto mais informação, quanto mais solução você der, melhor. Entendeu? Só que você tem que tomar cuidado para não ser uma linha tênue entre uma informação que é uma falsa facilidade. Não, é só fazer isso aqui, ó. 5 passos para ser feliz no casamento. É só fazer isso aqui que tá tudo certo. Não é, meu querido. Rapaz, se fosse fácil assim, não precisava de mim aqui. Não é assim, não. Mostra para a pessoa, não existe essa falsa facilidade. Gera um conteúdo, dá a resposta e mostra para ela, tá vendo? Ó, é isso aqui. Nossa, é muita coisa, hein? Dá muito trabalho para ser feliz. Fala aí, Jana. Como eu peguei esse tema BDSM, eu falei que é um tema bem extenso para ser falado, né? Eu vou lançar a coluna, né? Vou mandar a coluna e vou terminar o livro para que tenha o tipo chamado. Você quer saber mais sobre esse assunto? Aí a pessoa vai e baixa o livro. O que você faz? Na coluna, você traz o principal, né? Aquilo que chama atenção, vamos dizer assim, né? E o resto está no livro. Pois é. Entendeu? Então, ela vai ler a coluna, ela vai ter um puta conteúdo. Eu falo, nossa, eu não sabia de tudo isso, que legal. Mas tem mais coisa ainda? Nossa Senhora. Então tem que baixar esse livro aí. Entendeu? A pessoa... eu falo uma coisa para vocês. Muita gente tem... muitas vezes você comprou uma ideia de outros mercados, mas o nosso mercado é diferente. E é isso que eu estava falando com a Andrea no começo da aula. O que diferencia o meu curso de qualquer outro curso? Porque tudo é criado para relacionamento e sexualidade, não é adaptado. É isso que separa o joio do trigo. Entendeu? Vamos lá. Dúvidas aqui na nossa estrutura? Podemos finalizar aqui? Então, ó, essa estrutura da coluna, 5. Título mais resumo, introdução, conteúdo, fechamento e CTA, Call to Action. Beleza? Dúvidas, perguntas ou podemos partir aí para a última parte? Everton, no CTA, a gente coloca, no caso, como tu colocou, solicitar um conselho, a gente coloca assim específico? Sim, claro, Aí tem as redes sociais e tal. Não, a gente vai colocar o espaço Novo Dia, né? Para a pessoa entrar no espaço Novo Dia, porque é um conselho. O conselho é de graça, você não vai cobrar pelo conselho. O conselho é um prelúdio da sua consulta. Porque aí, no conselho, você vai falar, fulano, a gente vai tomar aula de conselho agora semana que vem, né? Ó, assim, assim, assado, tá. E aí, precisa de mais ajuda? Agenda uma consulta comigo. Entendeu? Você vai falar, ó, para você resolver isso é fácil. Assim, assado. Nossa, beleza. Mas sozinho não consigo não, filho. Então, ó, agenda uma consulta comigo. Exatamente, Natália. Eu ensino tudo. É que tá negócio. Eu vivo relacionamento e sexualidade. Não tem nada adaptado. Eu pego algo e construo para nós. Entendeu? Esse é o nosso objetivo sempre. Beleza? Respondido, então? Fechou, né? Então, vamos começar aqui, então, para a gente finalizar. São... Quê? Oi. Professor, eu posso usar esse método em todas as minhas redes de conteúdo? Esse mesmo método? Bom, eu usaria. Agora, se você... É questão sua, né? Mas eu usaria. Você está ensinando várias etapas para se criar um conteúdo. Uma coluna e tal. Mas eu posso usar esse mesmo método para criar
um texto para um vídeo, porque esse estilo é muito legal, assim. Então, acho que cabe, né? Para qualquer conteúdo. Vídeo. Cabe. Qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo. Everton. Beleza. Falou. Eu vi aqui da Melissa. Quem falou? Abre o microfone também. Deixa eu ler aqui da Melissa. Eu, Natália. Fala aí, É Natália. que, na realidade, eu acho que... Eu acho não, né? Isso que eu acredito, que a CTA ela tem que vir em todo o conteúdo que a gente estiver produzindo, seja no livro, seja aqui na coluna. Então, qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que adaptar a CTA, que é essa chamada, né, para aquilo que a gente quer que a Muito pessoa, bem. para direcionar a pessoa, entendeu? Então, as meninas, eu acho que elas estão perdidas nisso aí. Então, a CTA, ela tem que estar presente em todo o conteúdo que a gente produzir, porque é ela que vai falar, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer Exatamente. aquilo. Então, a gente vai ter na aula de conteúdo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu não entrei ainda, né? Exatamente. Mas na aula de conteúdo vocês vão ver profundamente. Mas eu já estou falando, já estou batendo essa tecla já. Olha, usa o CTA, usa CTA. Então, Everton, que nem a Melissa colocou aqui, ó. Para eu entender, o CTA no final do texto da coluna, coloca para entrar no site, para mandar mensagem no Espaço Novo Dia? Depende. Então, qual é o CTA que você vai usar? Padrão na coluna do portal, a gente vai colocar. Quer um conselho sobre esse assunto? A gente vai colocar no meio da coluna, por exemplo, né? No meio do texto, alguma coisa do tipo, ou no final, dependendo do CTA. E embaixo, a gente vai colocar o seu Instagram, né? Ou a sua página de acesso, que é o que a gente está fazendo agora, para entrar perto, para ficar mais perto de você, como especialista. E aí, se vai baixar um livro, se não vai, aí depende, né? Mas os CTAs são diversos aí. Então, vai fazer o Pix também, então faz. Aí tanto faz. Então você pode... Everton, quantos CTAs eu posso pôr? Posso colocar uns 3 CTAs? Pode. Não tem problema. Tá tranquilo. Porque aí você pode colocar um CTA no meio do texto, um CTA no final, um CTA depois do final. Então você tem essa... Tem como brincar, não fica pesado. Dá para colocar uns 3 CTAs fácil, tá? Everton, mas no caso, por exemplo, a coluna primeiro e o livro, no caso, são vocês que vão colocar isso aí, né? Ou a gente já tem que mandar pronto? Depende. Você vai querer que a pessoa baixe aquele livro? Eu não vou saber disso. Você tem que dizer. Você fala, ó, eu quero... você tem que colocar, olha, na conclusão, você vai colocar, baixe o livro, tal, porque eu não vou saber, né? A minha equipe não vai saber se você vai querer que baixe aquele livro ou não. Entendi. Então, sei lá, eu não sei. Você tem que dizer qual é o seu CTA. A gente tem o nosso padrão, que vai ser o Pix da comunidade, vai ser, por exemplo, a revista, pode ser, não necessariamente todos, pode ser pedir um conselho, sei lá, a gente pode ir alternando. Mas se você colocar o seu CTA, aí a gente já sabe, ó, então essa coluna aqui tem esse CTA, então a gente tira esse, deixa esse, então a gente vai organizando aqui, tá? Beleza? Beleza. Fechou. E aí, então, aqui, iniciando a sua coluna, né? Algumas informações importantes, tá? Faça eu coloquei aqui até como 0, tá? São 9 dicas. 0. Faça um outline, né? O que é um outline, Everton? Ele é um esqueleto, os tópicos, certo? Everton, vou usar o escopo do meu podcast. Então, ele é um outline. Né? Então, esse é o esqueleto, né? Onde o que essa coluna vai ter, os tópicos, né? E como que eu faço um outline do 0? Então, você pode usar um outline, que é um podcast, que você vai pegar aqueles conteúdos e transformar numa coluna, ou você pode construir um outline, um esqueleto, com os tópicos, tudo certinho do 0. E como você faz isso? Aqui tem uns passos para você, tá? Primeiro, obviamente, abra um documento em branco, né? Se você vai fazer do 0. Escreva qual o objetivo da sua coluna, qual a dor que ela vai resolver, qual é a transformação. Então, lembra que o nosso conteúdo são 2. Ou a gente resolve uma dor, né, ou fala de uma dor, aliás, passa conteúdo, né, fala de uma dor, ou fala de uma transformação, ou seja, né, como transformar aquilo. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, escreva o objetivo. Qual é o objetivo? Pode ver que nas colunas que a gente postou no grupo são
um objetivo, né? Qual que é a ideia que a gente quer falar dali, né? Depois você pode fazer o quê? Listar alguns tópicos, né? Sobre o que você vai falar. Então, eu vou falar, por exemplo, comunicação. Vou falar sobre comunicação não verbal, comunicação não violenta, linguagens do amor, linguagem da sexualidade. Então, o que eu vou falar? Depois, joga algumas ideias com base em pesquisas. Ou seja, pesquisa no curso, a sua própria experiência profissional, sua experiência pessoal, certo? E não se preocupe com a forma, né? Ou seja, a grande sacada nesse escopo aqui, nesse esqueleto, é tirar as ideias da cabeça. Não tem deixar bonito. Anota, rabisca, vai montando lá. Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui meu caderno, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, eu lembro, teve uma aula aqui que eu gravei sobre as aulas de dinâmicas, olha. Eu vou até voltar aqui. Aqui, ó, eu tô olhando aqui um monte de anotação, tá tudo feio. Mas aqui tá uma dinâmica por vez. Ou seja, eu montei todo o escopo dela aqui. Tá vendo? Eu gosto desse caderno aqui, ó, gente. Eu recomendo vocês, ó. Muito bom, viu? Fica aqui do meu lado o tempo inteiro. Qualquer ideia eu vou anotando aqui. Então é muito interessante. Tá? Revise... Eu não sei se foi só eu, mas eu não vi o caderno. Deixa eu falar aqui. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Estão vendo, só me vendo agora, não estão? Sim. Beleza, ó. Vou abrir aqui. Esse é o caderno, ó, tá vendo? É uma caderneta na realidade, tá lá? E aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, aula de síndrome, ó, por exemplo. Que eu criei várias síndromes, né? Vários tópicos. Vou pegar aqui. Vou abrir aqui. Aqui, ó, dinâmicas, por exemplo. Aí, tá vendo, ó? Aí eu vou anotando, ó, vou colocando aqui, rabisco, aí se eu vou fazendo, aqui, ó, eu vou riscando o que eu tiro, o que eu não tiro. E é muito legal. Não precisa preocupar com a beleza do negócio. Taca pau, rabisca tudo e boa. Ó, o que eu fui falando eu vou rabiscando, vou cortando, vou tirando, enfim. Por quê? Porque eu estou organizando aqui uma organização das minhas ideias. Depois daqui eu passo para o computador e fica do jeito que vocês sabem como fica. Mas eu deixo sempre do meu lado aqui. Eu sempre falo dele. Bonitinho. Está bem interessante para vocês. Vamos voltar aqui. E aí, o último item desse passo para criar um outline. Revise o outline, né? Veja o que faz sentido. Por isso que eu mostrei, tá arriscado. Ó, isso aqui, na hora que eu pensei, fez sentido, mas agora com o resto do conteúdo que eu montei, não faz. Então, eu vou risco isso aqui eu não tiro, isso aqui eu não tiro, tal. Isso aqui eu não vou falar agora, posso falar depois. E aí você faz uma revisão. E aí são 5 passos para você criar o seu esqueleto, o seu outline. Ok? Então, esse é um princípio do zero. Se você for usar do zero, é esse. Se você for usar o escopo do podcast, é um pouco diferente, porque você já tem ele mais ou menos pronto, né? Então, aqui você vai pular algumas etapas. Você não precisa fazer os tópicos, as ideias já estão lá. Aí você vai meio que na revisão, o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Então, você vai pular várias aqui e vai para o item 5, por exemplo. E jogar algumas ideias a mais, se você quiser. Algumas pesquisas a mais. Então, o 4 e o 5. O resto não precisa. Depois, nós temos aí a primeira dica, encontrar o seu tom. Certo? Como assim, Everton? Uma das principais características, principalmente nós, né, de especialistas, é ter um tom próprio, né? Além de uma opinião formada. Qual é o seu tom, né? E quando eu digo tom, é um tom de amizade, é um tom mais enérgico, é um tom, né, um pouco mais agressivo, é um tom, por exemplo, que eu tenho um tom mais agressivo, mais direto. Eu já bato de frente, eu já quebro o status quo. Eu já quero pensar fora da caixa. Esse é o meu tom. Né? Então, eu quero quebrar o status quo, eu quero pensar fora da caixa. Esse é o meu tom. E é a minha característica. Então, quando você fala alguma coisa para mim,
Vocês já sabem que vocês já vão ver isso, já que eu vou quebrar e posso discordar, né? Porque esse é o meu tom, né? Isso é a minha característica, é muito importante. E aí é uma coisa que você pode levar isso para o podcast, para a sua coluna, para a sua live, enfim, não importa o que seja. Tá? Então, encontrar o seu tom. Everton, não sei qual é o meu tom. É algo que você vai ter que refletir, né? Você vai ter que gerar um conteúdo aqui, um conteúdo ali, e você vai se encontrando. Não tem como eu te falar isso, né? Segundo ponto. Formar a sua opinião, né? Essa é a principal diferença entre uma coluna e um artigo, tá? A coluna vai expressar principalmente uma opinião sua sobre os fatos. Enquanto um artigo tem a intenção de simplesmente informar. Eu vou fazer um artigo sobre o Everton. Então, eu vou falar tudo sobre ele. Eu não vou dar minha opinião sobre ele. Eu vou falar sobre comunicação, por exemplo. Falar sobre intimidade. Não, intimidade, blá, 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 beleza. Agora, quando eu coloco a minha opinião, o meu tom em cima disso, né, e isso, a opinião é fundamental para determinar o seu tom. Gente, intimidade não é só fazer xixi com a porta aberta. Intimidade é muito maior, são 7 tipos de intimidade. Aí eu tenho minha opinião formada sobre aquele assunto. E o meu tom vai estar muito ligado com a minha opinião. Então, essa é uma diferença muito crucial entre um artigo e uma coluna. O artigo, você vai só expressar, né, informar sobre aquilo. Informar sobre um assunto, uma pessoa, alguma coisa do tipo. Mas você não vai colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu tom naquela escrita. Tá? Então, por isso que é importante. Então, na nossa coluna, o que eu quero de vocês nessa coluna, qual é a sua opinião formada sobre isso? Em que você acredita? Aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes o que você acredita pode não ser o que nós passamos como profissional. Pode acontecer, então você tem que tomar cuidado e saber filtrar isso. Falar, o que o Everton acredita nisso, eu não acredito. E tá tudo bem. Mas eu acredito dessa forma, então eu preciso saber que eu não estou errada. Não, minha opinião simplesmente diverge. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que fica, o Everton falou, eu tenho que falar o que ele falou. Não. Você concorda comigo? Beleza. Se você não concorda comigo, tá tudo bem também. Vai para onde você concorda. Né? Não tá valendo. Terceiro, usar as suas experiências pessoais. Né? Então, o seu tom e a sua opinião podem ser influenciados pela sua história de vida, obviamente. Né? Então, mencionar as suas vivências facilitará a identificação, gatilho mental da identificação, lembra? Dos seus leitores. E vai deixar a sua coluna mais verossímil, né? Mais verdadeira, né? Mais honesta, vamos dizer assim. Tá? Então, gera isso que é interessante. Ó. Quando a gente fala de opinião e tom, eu posso dizer que o seu tom, a sua opinião, ela vai estar ligada diretamente no segundo estágio de consciência, na escolha de você como profissional e na geração da sua autoridade. Porque o meu tom e a minha posição dá autoridade para mim também. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho menos experiência, eu tenho mais experiência de campo do que o Everton, por exemplo, porque eu tenho 20 anos de estrada, sou 30 anos psicólogo, mas pelo meu tom, pela minha opinião, né, a pessoa compra e me enxerga como uma autoridade maior que ela daquele assunto, como acontece. Tá vendo como é louco isso, né? Então, o seu tom e a sua opinião vai te ajudar a criar a sua autoridade, certo? E também vai criar o estágio 2 de consciência de compra, que é onde a pessoa vai escolher você como especialista dela. Entenderam? Não? Tem que tomar cuidado, tem que pensar nisso também, tá? Senão, pode acontecer de você passar uma imagem que você não é. Né? E isso a gente viu nesse bafão do Oscar que o Will Smith deu um tapão na cara do Chris Rock. Ou seja, o Will Smith é engraçado, o Will Smith é legal, o Will Smith nunca recorre à violência, o Will Smith, Will Smith.
Só que uma hora a máscara cai. Eu não sou assim o tempo inteiro. Eu tenho uma imagem que as pessoas compraram, só que eu não necessariamente sou assim. E uma hora isso gera conflito. Então, muitas vezes, você cria um personagem, né? E uma hora, uma fala que você faz... Ó, isso eu falo para você que aconteceu isso com a Kátia Damasceno no canal do YouTube dela. Ela fez um comentário lá e o bicho pegou que, nossa senhora, o pessoal crucificou ela o tempo inteiro lá. Eu não lembro direito dessa história, mas... Por quê? Porque a pessoa não é o que ela apresenta ser ali. E quando ela escorrega, não tem como manter isso o tempo inteiro. Então, por isso que o tom e a sua opinião é muito importante. Pode reparar, eu já deixo claro quem eu sou. Quem já me conhece, quem já é aluno mais antigo, sabe? Eu já deixo claro, para não ter surpresa. Ninguém vai se decepcionar comigo. Eu sou legal, tal, mas fora, eu não gosto de falar, eu não gosto de ter contato, eu só aperto a mão, não abraço, não... Cara, eu já jogo a real quem eu sou. Então, eu não fico aqui de um jeito e aqui de outra forma lá fora, né? Então, isso é muito importante você tomar cuidado, tá? Eu tenho muita dúvida com relação a isso. Eu não consigo ser séria demais e não sei se isso atrapalha. Natália, não é questão de ser séria ou não. É ser você. É ser você profissional. Você precisa ser você profissional e você como mãe, você como esposa, né? Mas ser você na sua essência. O que acontece é você pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sou racista nas redes sociais, mas eu sou. Porra, uma hora a casa vai cair, uma hora você vai escorregar, porque não é você. Você está criando algo lá fora. Então, tipo, eu sou uma pessoa que, sou educada, tal, mas chega em casa eu grito com meu filho, eu grito com meu marido, eu berro, cara, vai chegar uma hora que a casa vai cair, uma hora você vai escorregar. Não tem como isso permanecer. Então tem que e muitas pessoas são assim, na verdade. Mostra como se fosse uma máscara. Aí, um momento vai... Tem jeito. O momento acaba com a sua vida. Essa é a realidade. Bem assim. Eu conheço várias pessoas assim, na minha convivência mesmo. Que tem aquela pessoa que ela mostra o que é uma coisa, mas na realidade ela é totalmente diferente. E, Natália, eu tenho receio das pessoas não me verem como profissional. A pessoa vai te ver como profissional se você agir como profissional. E o que é agir como profissional? É ter uma linguagem técnica demais? Não. É ter uma linguagem chula? Não. É ser uma pessoa que ri por qualquer coisa? Não. Tudo depende. Qual é a sua linha de trabalho? Minha linha de trabalho é trabalhar com relacionamento e sexualidade. Então, você precisa usar a linguagem técnica até o momento, mas não uma linguagem chula. Você pode usar uma linguagem mais coloquial? Tá tudo bem. Você pode brincar? Não. Porque no nosso mercado, se você brincar, se é homem, se é mulher, a pessoa pode interpretar de errado. Eu falo por experiência própria. Gente, eu sou homem, eu já recebi vários convites aí que vocês não têm ideia. Então, ser profissional mostra... O seu conteúdo vai dar autoridade, se você realmente sabe, e a sua postura. Então, na nossa profissão, eu recomendo, não é uma regra, mas eu recomendo que use uma linguagem mais técnica, mas não totalmente, para que as pessoas entendam uma linguagem, né, ali no meio termo entre técnica e coloquial, menos chula, menos vulgar possível, certo? Brinque no momento certo, mas vamos dizer assim, de 100% do seu tempo, 20% você pode fazer a pessoa sorrir, como eu faço, mas 80% não. A gente leva a sério o assunto de relacionamento. Mas 20% eu posso fazer você sorrir, porque é bom sorrir, faz bem para a saúde. É questão de você só se adaptar. Fala aí, Tânia. Aconteceu uma situação aqui, vocês estão falando sobre ser profissional, né? E é interessante que, à medida que eu vou aprendendo mais, que eu ainda estou na fase 1, estudando a fase 2, à medida que a gente vai aprendendo que são problemas e como resolvê-los, esse assunto ele já vai começando, né, ser bem mais sério para a gente. Só que para a pessoa que vem contar para a gente, não é. Então, houve uma situação que eu fiz aqui. Quando eu fui lá na TV, aquele dia que eu contei para vocês que eu fui lá na TV, eu abri lá um sorteio que quem ganhasse ia vir aqui ter uma consultoria gratuita e tal.
E aí a pessoa veio e ela começou a falar dos problemas dela com o esposo. E o esposo dela, ele tem disfunção erétil. E ela começou a falar e ela começou a rir, né? E eu fiquei olhando sério para ela, tipo, eu não conseguia achar graça. Aí ela virou para mim e falou: ai, desculpa, é que esse assunto me deixa constrangida. Eu comecei a rir. E aí eu olhei para você, você estava séria. E eu falei, é que esse assunto, a gente pode resolver ele, existem várias situações, várias formas que a gente pode resolver isso, mas é que eu não consegui achar graça, sabe, professor, naquilo que ela estava falando. Sabe qual a melhor resposta que você dá no caso desse? A melhor resposta é o seguinte: desculpa, eu ri e tal. Falar, é normal isso acontecer, tá? Por quê? As pessoas, quando elas estão nervosas... Eu fiquei olhando para ela séria, eu não respondi nada, porque eu não sabia o que dizer, mas eu não consegui achar graça. Então, aí você vai explicar para ela, falar, isso é normal, não se preocupe, é normal, eu entendo, porque as pessoas, quando elas têm medo, quando elas estão, às vezes, tristes ou quando elas estão nervosas, elas costumam rir. Por quê? A mesma área do cérebro, do nosso sistema límbico, que controla as suas emoções, o riso está muito próximo da mesma área, né? Que comanda o nosso nervosismo e tal. Então, é uma reação natural, é tranquilo. Então, não se preocupe que eu entendo e não vou te interpretar errado. Pronto, tá tudo bem. É a melhor resposta. Na próxima... Mas entendeu? O fato de eu não rir, eu percebo o quão que eu estou levando, o quão sério eu já vejo essa situação. Né? Porque normalmente a gente vê outra pessoa rindo e a gente começa a rir também, mas eu não conseguia rir, eu não conseguia achar nenhuma graça. Depende, você pode rir, não estou dizendo que você não possa. A pessoa deu risada e falou, desculpa, eu também estou rindo, mas o assunto é sério. Mas por que a gente ri? Aí você explica, normal, tranquilo. Eu já dei risada em várias situações. Nossa, Everton, estou me separando. Eu comecei a rir com a pessoa junto e tal. Eu falei, olha, você sabe, a gente está rindo, mas não é um assunto que não tem nada a ver, mas é normal, por quê? Aí eu expliquei, então não que você não está levando a sério, aí a pessoa, pô, que legal, então, tipo, mostra que você realmente sabe do assunto. Ah, tá, beleza. Vamos lá, quarto passo, né, ali para iniciar a sua coluna, escreva em primeira pessoa, né, a coluna deve ser baseada na sua opinião, em seu tom, né, e o seu tom deve ser incorporado nas frases que começam eu, assim, assim, assado, minha opinião, né? Então, coloca aí sempre eu, né? A primeira pessoa. 5. Fique ligado nos últimos acontecimentos, né? Ou seja, o que as pessoas costumam falar, estão falando nesse momento, né? O que tem a ver com, lógico que tem a ver com a gente, que né, o tapa do Smith não tem nada a ver com a gente, mas a doença da esposa, o quanto aquela doença pode afetar o relacionamento, porque a procura pela doença da esposa aumentou. Então, tá vendo? É separar os acontecimentos. Eu vi muitas lojas repostando a etapa do Smith, né, colocando lá, você com produto, você sem produto, sabe? Tipo, tá, mas ninguém pensou em falar, tudo bem, vamos falar sobre a doença da esposa e como isso pode afetar o relacionamento. Ou como, tendo um parceiro ou uma parceira doente, pode afetar o emocional do parceiro ou da parceira dentro do relacionamento e pode perder a razão. Tá vendo como muda de figura? Eu estou falando sobre um acontecimento onde todo mundo está falando, mas eu estou falando sobre a minha Roma. Qual é a minha Roma? A Roma de vocês? Relacionamento e sexualidade. Everton, o que é Bendita Roma? É aquele ditado, né, milenar ali, né? Ou seja, todos os caminhos levam a Roma. A Roma é o nosso nicho principal, relacionamento e sexualidade. Entendeu? Porque senão é exatamente isso que separa, é isso que mostra que você tem autoridade, é isso que fala, pô, é essa pessoa que eu quero como especialista na minha vida, para tratar de mim. Entendeu? Então, fique ligado nos últimos acontecimentos, mas saiba como pegar aquele acontecimento e colocar na sua Roma. No caso do Smith, é um clássico desse. Dá para fazer, mas uma pegada diferente. Não ficar repostando a foto usando os memes. Já, quer dizer, você entrou na onda, mas você poderia ter falado outra coisa, né?
Aborde o assunto através de uma perspectiva intrigante, né? Ou seja, quebrando o status quo. O que é o status quo, Everton? É o estado das coisas. Ou seja, todo um determinado assunto, vou quebrar o status quo, vou falar de algo que a maioria não fala, vou intrigar as pessoas, né? 7. Escolha um assunto cuja solução você conheça. Esse é óbvio, né? Everton, vou falar sobre tal coisa. Tá, você já estudou sobre isso? Não, vou pesquisar agora. Então não faz, meu filho. Então não faz. O que você vai fazer? Você vai buscar, você vai falar sobre um tema onde você domina. Onde você está falando. Então, Everton, por exemplo, no caso do Smith, vou falar sobre a doença da esposa. É uma doença que você domina? Não. Mas eu posso entrevistar um especialista. Opa, aí de figura. Aí muda. Mas então eu não vou. Então, assim, tem uma grande diferença entre falar sobre e falar de. Então, eu vou falar sobre, eu não lembro o nome da doença lá. É o nome tal. Falar sobre, é falar de fora. Certo? Por quê? Porque eu não sei, eu não vivencio, não conheço ninguém. Eu só vou dar o meu pitaco. Ou eu vou falar de algo, porque eu vou falar de dentro. Eu estudei, eu fiz uma especialização, eu vivenciei, conheço pessoas. Eu vi, por exemplo, que teve duas pessoas que quiseram falar sobre BDSM no grupo, certo? Só que eu tenho a minha irmã, não sei quem, Opa! Então, ela vai falar de... Ela vai ter mais propriedade com embasamento, porque ela vai trazer experiências. Isso é muito rico. Eu vou falar porque eu vou pesquisar. Então, você vai falar sobre. Então, dê preferência para você falar de algo, não sobre algo. Então, o que é o de? Quando você faz uma especialização, quando você tem pessoas envolvidas que você conhece, quando você, de alguma forma, tem um contato mais íntimo com aquilo. Everton, não tenho contato nenhum. Mas o que eu vou fazer? Então, vou pesquisar, vou estudar, vou refletir, vou conversar com especialistas, e quando me sentir pronta, aí sim eu vou falar de algo. Não é simplesmente vou pesquisar, vou jogar ali. Né? Não é bem assim. Pode ver, ó, tudo que eu crio para vocês, eu falo de. Porque eu criei, eu testei. Pode ver, ó, eu vou criar uma especialização. Eu fiz um podcast, eu trouxe um especialista, eu gerei conteúdos na rede. O que eu fiz ali? Atendi clientes, ou seja, eu atendi um cliente que passou por isso. Aí sim eu vou falar, opa, que nem, por exemplo, as especializações sobre pessoas com deficiência. Eu trouxe uma pessoa que é deficiente, gravei um podcast com essa pessoa, busquei livros a respeito disso, busquei leis aqui do Brasil sobre isso, para depois falar, agora sim a gente vai falar de isso. Então tem que tomar aí, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Escolham assuntos que vocês falam sobre isso. 8. Use um estilo informal. Né? Lógico que você não deve descartar a gramática narrativa, mas tente usar um tom mais pessoal, mais simples. Né? Lógico que você vai se esforçar para não usar os jargões, termos muito técnicos ou frases complicadas demais, em demasia, certo? Então, escrever como se estivesse conversando ajudará você a propagar as suas ideias. Né? Então, vão entender com mais clareza. E, por último, correção e revisão gramatical, né? Que é o último passo da sua produção, certo? Então, entendam. Concordância verbal, erros, espaçamentos, né? Blocos de texto. E é muito interessante, as pessoas devem se lembrar do conteúdo feito por você e não dos seus erros dentro do seu texto, tá? Então, essa é a última dica aí. São 9 dicas para você iniciar a sua coluna. Dúvidas, perguntas? Vamos lá, Joana aqui. No meu caso, eu tenho um irmão que é dominador. Legal, show de bola, vai falar de. Mas se eu não tenho contato com... Show de bola, tá vendo? Isso é falar de. Isso é muito bom. Dúvidas, perguntas? Podemos encerrar? Deu 1h30 de aula aí.
Vamos lá, se não tem dúvida, vamos encerrar aqui. A gente vai passar para outro assunto agora? Não, só ter... Eu acho que a princípio não. Agora vamos concluir tudo isso para entregar, né, Everton? Ah, muito bem. Nas terça-feira, para não ficar longo, na terça-feira eu vou fazer um aulão de conteúdo, né? Mas vai ser à noite, tá? 20 horas, horário de Brasília. Um aulão de conteúdo. E na quarta-feira vai ter um aulão sobre monetização de conteúdo. Vou separar esses 2 dias aí, que vão dar quase 3 horas de conteúdo, certo? E aí a gente vai fazer isso aí, tá? E a coluna manda com áudio também, obviamente, né? Coluna por portal, áudio. Para revista, não sei, né? A gente quer transformar a revista em áudio, mas estou pensando como fazer isso. Mas se for para o portal, áudio. Certo? Dúvidas a mais? Perguntas? Não, Então fechou. Agora vamos trabalhar. Então fechou, gente. Então um ótimo dia para vocês, um bom final de semana e a gente se vê terça-feira então. Até mais. Hashtag partiu, criando conteúdo bom de resposta agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.